Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 27 de março de 2025. O retorno das crianças sequestradas pela Rússia é o objetivo número 1 da Ucrânia, muito bem colocado, inclusive isso, pelo presidente e líder ucraniano Zelensky. E o acordo de cessar-fogo, teoricamente já em vigor, não termina com o sofrimento do povo ucraniano. Quero convidá-los, inscreva-se no canal, dê um like, compartilhe com as suas redes sociais e faça os seus comentários. Inscreva-se, porque aqui você vê a verdade. Conto com você. Muito obrigado. O retorno de crianças ucranianas é o objetivo número 1 nas negociações de cessar-fogo, nesses 30 dias que vão correr aí para as negociações entre Ucrânia, Estados Unidos e Rússia e Estados Unidos, nessa tripartite negociação. E acho que é uma bandeira interessante, não só interessante, mas prioritária, humanitária e de compaixão, que o presidente Zelensky toma essa atitude. E essa prioridade, ela está sendo colocada com os Estados Unidos nessas reuniões que estão acontecendo na Arábia Saudita, para envolver o retorno das crianças. Eles chamam de deportadas os russos. Elas não foram deportadas, elas foram roubadas de casa, elas foram sequestradas, inclusive na área que os russos detêm hoje, que é sempre onde os russos detinham o controle do território. A parte que eles detinham em Kherson, quando eles foram expulsos, antes eles levaram as crianças embora e os pais estão lá no lado ucraniano de Kherson sem as crianças, não sabem onde eles estão na Rússia. Crianças em Donetsk, por exemplo, na cidade de Donetsk, na cidade de Luhansk, na parte da província que eles controlam, essas crianças estão também. Ninguém sabe onde foram sequestradas, sabe-se que mudaram o nome das crianças, deram o sobrenome das novas famílias para educá-las como russa. Um crime hediondo que o ditador russo está fazendo. E o presidente Volodymyr Zelensky levanta essa bandeira nas negociações junto com os Estados Unidos da América, junto aos Estados Unidos da América, para levar essa mensagem aos russos dessa importância. Porque parece que a imprensa até já deixou muito de falar isso, parece que não é um tema importante, mas são vidas e são almas que a sua alma está sendo violentada para não reconhecerem o local onde nasceram como seu, mas Rússia, e as famílias que eram suas. É um crime. É um criminoso esse. Não pode haver perdão para um homem, para um ditador como ele. As reuniões foram realizadas em Riad separadamente. Então a Rússia não ouve esse pedido da Ucrânia, mas ela ouve através dos Estados Unidos. E todos concordaram até agora com um cessar-fogo e a segurança energética que não está funcionando lá tão bem assim, porque os russos já atacaram algumas empresas de energia elétrica, algumas instalações de energia elétrica. De alguma forma, eu não sei porquê, quero reforçar, isso desapareceu do campo da mídia, que é importante estar na mídia a questão das crianças como uma forma de pressão, inclusive contra a Rússia. E isso, o ditador russo fez uma lei legalizando esse sequestro, esse roubo de crianças ucranianas. E não, isso eram crianças, tinha até de recém-nascidos, que é a minoria, claro, até adolescentes. Crianças de 8, 9, 10 anos, até 11, e que eram a maioria, 5 anos em diante eram a maioria. Mas tem também uma certa maioria de adolescentes, a faixa dos 14 aos 17 anos. E, na realidade, eles querem fazer uma troca nessas negociações pelo retorno dos filhos que os russos roubaram. Isso é um crime que nem na Idade Média se fazia isso, né? Isso é um crime da Idade da Pedra. Esse é um crime de mais de 1.500 anos atrás. Em uma declaração emitida após as negociações com a Ucrânia, os Estados Unidos da América disseram que continuam comprometidos em negociar para devolver as crianças ucranianas sequestradas à força, bem como em trocar prisioneiros de guerra e libertar civis detidos, que tem, até onde se sabe, o número não é exato, aproximadamente 60 mil civis que foram detidos, torturados e ninguém sabe onde estão, talvez estejam mortos, né?
a prática dos grupos terroristas do Oriente Médio, que eu acredito que foi a Rússia que ensinou isso para eles, porque é a Rússia que manda armamento para eles. E ainda disseram que os Estados Unidos da América nos ajudariam a Ucrânia, e então a Ucrânia concordou nisso, e também nessa troca de prisioneiros e receber civis. Então essa é a pauta principal do Zelensky, que falou agora durante esse mês. O Zelensky reconhece que há limitações de cessar-fogo parcial, que ele não diz que reconhece limitações, quer dizer, eu falo na cara, não funciona, isso não é para a Ucrânia, isso é só para a Rússia, né? Ou ela manobrou, enganou Trump, ou ela não enganou o Trump sabe que o jogo é esse e está fazendo o jogo. A gente não sabe. Um dia vamos saber, né? Então, a Ucrânia está reiterando isso e para a Rússia concordar em mandar as crianças de volta, porque eles sabem onde estão. Existe um ministério que cuida dessa parte das crianças, que fez a distribuição das crianças pelas famílias russas, né? O que a Ucrânia queria, na realidade, desse cessar-fogo é um cessar-fogo incondicional em toda a frente de combate. E isso foi um problema, na realidade, porque a Ucrânia não está ganhando com isso. Os bombardeios continuam na linha de frente, mas não só na linha de frente, os ataques a alvos civis continuam, porque não estão no cessar-fogo. Então a Rússia continua atacando com drones, com mísseis, as regiões ucranianas, né? As cidades ucranianas, principalmente cidades de grande porte e as cidades de menor porte, localidades e vilas próximos à linha de contato, ou seja, a linha do teatro, a linha de frente no teatro de operações, né? Todas as partes também concordaram em desenvolver medidas para implementar proibição acordada de ataques à instalação de energia na Rússia e na Ucrânia. Até agora não está funcionando. O ditador russo diz que enquanto não tirarem as sanções, não está valendo, né? E ele não pode exigir isso, né? Ele na realidade está tentando impor isso aos ucranianos através dos Estados Unidos da América, que não fez nada depois ainda desses ataques que aconteceram. Que se saiba, não fizeram nenhuma advertência para a Rússia, o que isso é muito suspeito. Enquanto isso, Mike Waltz, que é o conselheiro de segurança nacional do presidente dos Estados Unidos, disse que o retorno de crianças ucranianas sequestradas será uma das várias medidas de construção de confiança implementadas nas negociações de paz em andamento. Não tem cabimento esse sequestro. Isso não é humano, né? Existem muitos números divergentes, inclusive a ONU tinha estimado que eram 30 mil, e existem agora fontes que dizem que é em torno de 20 mil. Não sei, mas o importante, independentemente do número, é que essas crianças voltem todas para casa, né? Voltem todas para a Ucrânia, para as suas famílias. E aquelas que os pais eventualmente tenham morrido na guerra, através de bombardeio, ou mesmo na linha de frente, tem os avós, tem os tios, tem as famílias que estão prontos a recebê-los, né? Então, o acordo de cessar-fogo, agora eu quero entrar nesse assunto, ele não termina com o sofrimento da Ucrânia, o sofrimento do povo ucraniano. Porque tropas russas, vou dar um exemplo só, ontem, né, bombardearam massivamente, vou dar 2 exemplos de ontem, tem mais, Kharkiv e Zolochiv. Tiveram incêndios, houve vítimas, ou seja, então esse cessar-fogo é para a Rússia, para não bombardear o petróleo e o gás deles, do que eu acho isso errado. Mas eu não sei se no lugar no lugar do Zelensky não faria a mesma coisa, porque ele quis demonstrar boa vontade, porque como já aconteceu de uma vez dos bandidos caçarem o compartilhamento de inteligência e o envio de armamento e munição, e o próprio presidente Trump anda ameaçando sempre de que se não sentarem, não demonstrarem boa vontade que estão querendo negociar, que querem a paz, eu não vou mandar armamento. E vive repreendendo a Ucrânia. E nunca repreende o ditador russo, que ele admira e elogia o tempo todo. Então as tropas russas lançaram nessas duas localidades ataques de drones, em Kharkiv e Zolochiv, causando danos sérios, severos à infraestrutura civil. Em Kharkiv, 9 feridos, e em Zolochiv, 8 feridos, né? Então isso não dá paz à cidade, não dá paz ao povo, então não dá para acreditar muito nessa boa vontade do ditador russo e o Estado russo, e também nem no povo russo. De acordo com Terekov, que é o Igor Terekov, é o prefeito de Kharkiv,
ele informou que edifícios residenciais de vários andares foram danificados e incendiados. E ele que deu essas informações, e essas informações de feridos é uma informação preliminar que talvez amanhã, quando esse vídeo estiver circulando, o número de feridos, talvez tenha morte, que até agora não teve, ele aumente, né? E também uma menina de 12 anos ficou ferida em consequência desse ataque em Kharkiv, ou seja, uma adolescente, no começo da adolescência, né? E ela está internada num hospital. Aconteceram na cidade pelo menos 15 explosões que foram ouvidas. E é uma coisa grave, severa. Também, como aconteceu em Zolochiv, uma menina de 14 anos ficou gravemente ferida, está hospitalizada. Uma mulher de 67 anos, os dois extremos, né? Uma menina jovem e uma senhora mais idosa. E uma mulher de 60 anos também ficou ferida, então 2 idosas. E também mais 3 pessoas também ficaram feridos, mas são pessoas da faixa dos 40 anos aí. Então, a Rússia é complicada. Na Rússia não dá para confiar em nenhum acordo, porque eles nunca foram cumprir. Esse acordo não começou, eles não estão cumprindo, mas é um acordo que não prevê que tem que preservar áreas civis, então o sádico ditador ataca com gosto. É uma pena, mas isso não poderá ficar assim. Esses crimes de guerra e contra a humanidade não poderão ser perdoados jamais. Quero convidá-los a inscreverem-se no canal novamente. Aqui você viu a verdade. Conto com você. Deus abençoe a todos vocês, a todos os inscritos. Deus abençoe a Ucrânia. Deus abençoe o Brasil. Paz e bem. Paz para toda a humanidade.